Para reforçar o que a gente aprendeu aqui até agora, a gente tem então taxa DI, Selic, IPCA e CDI, e do outro lado, inflação, juros médios interbancários, empréstimo entre bancos e taxa básica de juros. Então, vamos ver. O que é a taxa DI? Vocês lembram que a taxa DI significa a média dos juros quando os bancos emprestam dinheiro entre eles para que eles não terminem o dia no negativo. Então, taxa DI é os juros médios interbancários, perfeito? E o que é Selic? Selic, pessoal, vocês vão lembrar que é a sigla que significa a taxa básica de juros da economia brasileira. O próximo item é IPCA. IPCA, então, é a sigla da inflação, ok? E por último, só sobrou então o CDI, que é o empréstimo realizado entre os bancos, beleza? O FGC é o Fundo Garantidor de Créditos. Quem for mais jovem não vai se lembrar, mas na década de 90, o presidente Fernando Collor de Mello, ele declarou o confisco da poupança, tá? Ele tomou todo o dinheiro que as pessoas tinham guardado na poupança para tentar controlar a inflação, tá? Então, para evitar que problemas como esse acontecessem e que problemas causados também pela falência de instituições financeiras, foi criado o FGC. O FGC, então, é uma espécie de seguro que ele está disponível para proteger alguns investimentos de renda fixa, tá? Caso a empresa que esteja fornecendo esse investimento ela decrete falência ou ela seja liquidada, o recurso que você tiver investido nessa instituição ele vai estar protegido. Mas a proteção ocorre de que maneira? Em quais investimentos? Ela ocorre na poupança, na conta corrente, no CDB, no RDB, nas letras de câmbio, nas letras hipotecárias, nas letras imobiliárias, nas letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio, tá? O FGC diz que 99,7% das pessoas estão 100% protegidas. O que isso quer dizer então? Que 99,7% das pessoas que estão cobertas pelo FGC estão com todo o seu capital protegido caso as instituições financeiras entrem em falência? Na verdade, não é bem assim, pessoal. Na verdade, o FGC só tem liquidez para proteger aí 2,5% das contas seguradas. Mas o que o FGC está dizendo é que, dentre as pessoas que têm recursos, tá? Em algum desses investimentos que é protegidos pelo FGC, se ocasionalmente uma instituição ou outra decrete falência, 99,7% dos casos essas pessoas vão estar protegidas, tá? É importante lembrar que FGC ele não fornece nenhuma garantia para fundos de investimento, ok? Então, vamos adiante. Vocês vão me perguntar, e o Tesouro Direto, professor? O Tesouro Direto não tem proteção do FGC? Não. Mas por quê? Porque o Tesouro Direto é considerado o tipo de investimento mais seguro de uma economia, tá? Porque assim, quem é que pega dinheiro emprestado no Tesouro Direto? É a própria União, tá? É o próprio Estado brasileiro. Então, caso a gente tenha um problema na economia tão grave, tá? Que nem o Tesouro, ou seja, nem o Estado brasileiro vai honrar os seus pagamentos, então isso quer dizer que muito antes disso, todas as instituições financeiras já devem ter passado por problemas, beleza? Por isso que o Tesouro Direto, apesar de não ter a garantia do FGC, é considerado um investimento mais seguro. E qual é o limite então garantido pelo FGC? O FGC garante até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ por conglomerado financeiro, até o máximo de 1 milhão, tá? E é 1 milhão a cada 4 anos. Então vamos supor, por exemplo, que você tinha 250 mil em um determinado banco qualquer e esse banco quebrou, tá? Então, a partir do momento que esse banco quebrar até o prazo de 4 anos, você só vai poder ter protegido 750 mil. Por quê? Porque 250 mil o FGC já te restituiu nesse prazo de 4 anos, tá? E um detalhe, por que conglomerado financeiro? Porque se você tiver uma organização financeira que tem, por exemplo, 2 bancos diferentes, você só vai ficar protegido com 250 mil em um desses bancos. Por exemplo, eu não sei se é o caso, tá? Mas vou dar um exemplo aqui. A gente tem o Banco Itaú e tem aquela outra carteira, né, chamada IT, que pertence ao Banco Itaú. Vamos supor que a carteira IT fornece ali um CDB e o Banco Itaú também fornece um CDB. Se você tiver 250 mil em cada um deles, você não vai ter 500 mil protegido. Você só vai ter 250 mil. Por quê? Porque ambos, tanto o Banco Itaú quanto essa carteira IT, ela pertence ao mesmo conglomerado financeiro.
beleza? E quando nós temos conta conjunta? Daí é um detalhe específico, tá? Vai ser coberto nessa conta até R$ 125.000 por CPF, tá? Então, por exemplo, se a conta conjunta tiver ali 300 mil investidos, tá? O que vai acontecer? 150 mil, 125 mil vai ser protegido por cada CPF, ou seja, R$ 50.000 vão ficar sem proteção, né? Porque 125 de uma pessoa com 125 da outra dá 250. Como você tinha 300 mil na conta, 50 mil estão sem proteção, beleza? A partir de outubro de 2020, galera, o FGC alterou aí sua forma de funcionar e o pagamento passou a ser feito a partir de 2 dias úteis, tá? E você faz o pedido via aplicativo. Chamo a atenção aqui de um detalhe muito importante. A cobertura considera o valor total que você tiver, tá? Ou seja, não é que você tem que botar 250 mil e tudo que render a partir disso vai ser garantido. Não, não. É 250 mil considerando também o rendimento. Então, a gente tem que saber calcular qual é o rendimento, tá? Para ver o quê? Para ver qual o valor máximo que vai ser protegido naquela instituição financeira. Vamos pegar um exemplo? Temos aqui, então, o primeiro exemplo que você tem R$ 200.000 investidos a uma taxa de 10% ao ano, tá? Você investiu ali em um produto que tinha um vencimento daqui a 5 anos, ou seja, iria vencer ali em 2026. Só que em dezembro de 2025, esse banco decreta falência, tá? E o que acontece? Você vai ter ali R$ 278.000 já. Os 200 mil mais o rendimento de 78 mil naquele momento. Quanto que vai ser ressarcido pelo FGC? 250 mil. Os R$ 28.000 que passaram desse limite, eles vão ser perdidos, ok? Vamos ver então mais umas letrinhas que aparecem aí. Agora são impostos. IR e IOF. Por quê, pessoal? Alguns investimentos estão sujeitos a impostos, tá? Impostos são tipos de tributos, tá? Tributo é tudo aquilo que a gente tem que pagar para o governo que não é, por exemplo, proveniente de uma sanção de um ato ilícito, tá? Se a gente não é uma multa, por exemplo. Então, tudo que a gente é obrigado a pagar e a gente não é obrigado a pagar por causa de algum ato ilícito que a gente tenha cometido, isso vai se chamar um tributo. Então, quais são os dois tributos, os dois impostos aí, para ser mais específico, que vão incidir sobre os investimentos de renda fixa aí? O imposto de renda e o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Chama a atenção que esses dois impostos, eles são proporcionais ao tempo de maneira regressiva, tá? Ou seja, quanto mais passa o tempo, menor vai ser a alíquota que você paga. O primeiro que a gente vai ver é o imposto de renda propriamente dito, tá? O imposto de renda, pessoal, ele incide em investimentos tanto de renda fixa quanto de renda variável, tá? Só que o que é importante que a gente saiba é que ele incide somente sobre o lucro, tá? Não sobre o montante total. Como é que funciona o imposto de renda na renda fixa, tá? Ele é regressivo de acordo com esses prazos aqui, ó. Até 180 dias, você paga 22,5% de alíquota. Entre 181 e 360, 20%. De 361 a 720 dias, 17,5%. E acima de 720 dias, tu vai pagar 15% de imposto de renda. Vamos calcular para ver como fica a incidência do imposto de renda sobre os nossos investimentos. Então, se a gente tiver um investimento de R$ 3.000 com prazo de vencimento em 200 dias, ele nos promete render 10% aí nesse período de 200 dias. Isso quer dizer que ele vai render quanto? Vai render R$ 300. Só que 200 dias, qual a alíquota que a gente vai pagar? A gente vai pagar uma alíquota de 20%, beleza? 20% de 300 quer dizer 60. Isso quer dizer que vai nos sobrar R$ 240. Então, nós vamos resgatar ali R$ 3.240 de volta, beleza? Vamos ver um segundo exemplo agora? Se a gente investiu R$ 5.000 em um prazo de 800 dias e os juros ali, o juros total desse período vai ser de 30%. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesse período vai ter rendido R$ 1.500. Só que 800 dias vai pagar aqui a alíquota, vai pagar 15%. E quanto que é 15% de R$ 1.500? É R$ 225, galera. Isso quer dizer que nós investimos 5 mil, rendeu 1.500, mas a gente só vai ganhar 1.275 dos rendimentos, tá? Porque os outros 225 vão ser recolhidos em imposto de renda. Então, vamos ali resgatar no final R$ 6.275. Agora vamos falar do IOF, pessoal.
O IOF incide em diversas operações financeiras, só que é importante saber que ele incide quando a gente faz o resgate antes de 30 dias, tá? E quanto que é a alíquota do IOF? Ela varia de 96% até zero, só que ela é somente aplicada sobre o lucro, ok? Ou seja, no primeiro dia, se você aplicou ontem o dinheiro e decide resgatar hoje, você vai pagar 96% de IOF sobre o seu lucro. E a partir do 30º dia, a sua alíquota vai ser zero, tá? Então, aqui vocês conseguem ver uma tabela com as alíquotas do IOF e um exemplo aqui ao lado. Você investiu R$ 4.000, você teve um rendimento ali de R$ 200, só que você teve esse rendimento em apenas 9 dias, aí você decide resgatar. 9 dias você vai pagar 70% de IOF, ou seja, dos R$ 200 que rendeu nesses 9 dias, R$ 140 você vai pagar como IOF. Você só vai ter lucro, então, R$ 60. O seu resgate, então, vai ser de R$ 4.060. E agora? Agora vocês já sabem como é que é. É só pegar todos esses conhecimentos, colocar tudo isso em prática aí. Partiu, Fernando de Noronha.